Imagine receber de Deus uma ordem para ir ao lugar mais imoral que existe e simplesmente assumir um compromisso sério com uma mulher da vida. Isso mesmo, um homem de Deus, fiel aos seus princípios, criado em um lar cristão. Desde pequeno, sonhava em se casar com uma mulher espiritual, comprometida com os princípios estabelecidos por Deus. Mas então, Deus lhe dá uma ordem, como está relatado em Oséias 1:2. Quando o Senhor Deus falou pela primeira vez por meio de Oséias ao povo de Israel, ele disse a Oséias: vá e case com uma prostituta de um templo pagão. Os filhos que nascerem serão filhos de uma prostituta. Por que Deus fez um pedido tão surreal como esse? O que estava por trás de tudo isso? Lembre-se, Oséias era um profeta de Deus. Hoje você descobrirá o verdadeiro motivo desse pedido e o ensinamento que Deus queria dar ao seu povo. A verdade vai te impactar como você nunca imaginou e fará você refletir sobre como está a sua relação amorosa com Deus. Agora, imagine a reação das pessoas ao verem um profeta se casando com uma adúltera. Para muitos, aquilo era um escândalo, um ultraje. Como alguém que dizia representar, Deus poderia se unir a uma mulher que vendia o próprio corpo. O que diriam os sacerdotes? Como reagiriam os fiéis? Essa notícia deve ter se espalhado rapidamente e as críticas foram inevitáveis. Que tipo de profeta faz isso? Que tipo de homem aceitaria tal humilhação? Será que Oséias perdeu o juízo? Será que era mesmo um enviado de Deus ou apenas alguém sendo enganado por seus próprios sentimentos? Mas o casamento de Oséias não era uma escolha pessoal. Era uma missão divina. Ele não estava agindo por vontade própria, mas sim cumprindo uma ordem direta de Deus. Aquilo não era sobre paixão, desejo ou escolhas humanas. Era sobre algo muito maior, algo que revelaria uma verdade profunda e dolorosa ao povo de Israel. Deus queria que Israel visse, com os próprios olhos, o que estavam fazendo com ele. Eles haviam trocado o Deus verdadeiro por ídolos falsos. Assim como Gomer trocava o amor e a fidelidade de Oséias por outros homens. O adultério dela era um reflexo do adultério espiritual de toda uma nação. E aqui está a verdade dura que poucos aceitam. Às vezes, Deus usa a dor para ensinar lições que palavras não conseguem explicar. Ele permite que enfrentemos as consequências das nossas escolhas para que possamos enxergar a realidade de nossos próprios corações. Mas será que Oséias sabia no que estava se metendo? Será que ele esperava que Gomer fosse mudar? Será que ele acreditava que o amor seria suficiente para transformá-la? Ou será que, no fundo, ele já sabia que seria traído? Oséias casou com Gomer. Ele lhe deu um lar, segurança, amor. Ele ofereceu uma nova vida, uma segunda chance. Mas ela continuou indo atrás de outros homens. A escravidão do pecado era mais forte do que qualquer gesto de carinho. Ela tinha um marido que a amava, mas escolhia a destruição. O povo via, o profeta sabia, mas mesmo assim ele ficou. Mesmo assim ele esperava. Mesmo assim, ele suportava a dor de ver sua esposa se afastando cada vez mais. Ele não desistiu. E aqui está a parte chocante. Isso não era apenas sobre Oséias e Gomer. Era sobre Deus e seu povo. Assim como Gomer desprezava Oséias, Israel desprezava a Deus. Assim como Gomer fugia, Israel fugia. Assim como Gomer se entregava a outros, Israel se entregava à idolatria. Deus abençoava Israel, cuidava, protegia, multiplicava suas colheitas, fazia chover no tempo certo, mantinha a paz dentro das suas fronteiras. Mas eles sempre preferiam os falsos deuses. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Deus nos dá tudo, e ainda assim corremos atrás do que nos destrói. Ele nos protege, mas buscamos perigos. Ele nos dá amor, mas buscamos ilusões. Ele nos oferece vida, mas corremos para a morte. Mas até quando Deus suportaria essa traição? Será que ele desistiria? Será que chegaria um momento em que ele finalmente abandonaria o seu povo? Gomer não queria o amor de Oséias. Israel não queria o amor de Deus. Então Deus fez algo drástico. Ele deixou que sentissem as consequências das suas escolhas. Ele permitiu que enfrentassem a dor do abandono. O Senhor disse: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração.
O que isso significa? Por que Deus levaria alguém para o deserto? Por que ele permitiria que seu próprio povo passasse por um tempo de sequidão e sofrimento? Significa que às vezes Deus permite que percamos tudo para entendermos que só Ele nos basta. Ele nos leva ao deserto não para nos destruir, mas para nos reencontrar. Ele nos permite passar pelo vazio para que possamos perceber que só Ele pode nos preencher. Muitas vezes, só valorizamos algo depois que perdemos. Só percebemos a importância da presença de Deus quando sentimos a dor da sua ausência. Só nos damos conta do quanto precisamos dele quando tudo mais falha. Já aconteceu isso com você? Você já precisou perder algo para entender o valor que aquilo tinha? Mas o que acontece quando finalmente percebemos o erro? Ainda há esperança? Ainda há perdão? Ainda há uma segunda chance? Quando Gomer afundou completamente, vendida como escrava, ninguém a queria mais. Ela perdeu tudo. Os amantes se foram. O glamour da sua antiga vida desapareceu. Agora, ela era apenas uma mercadoria, sendo vendida ao preço mais baixo possível. Mas então, Oséias fez o impensável. Ele foi atrás dela. Ele pagou um preço por alguém que o rejeitou. Ele comprou de volta aquela que o desprezou. Ele não a deixou no mercado de escravos. Ele não virou as costas. Ele a trouxe para casa. Isso não parece familiar? Isso não soa como algo que já ouvimos antes? Cristo fez o mesmo por nós. Mesmo quando escolhemos o pecado, Ele não nos abandonou. Mesmo quando viramos as costas, Ele permaneceu. Mesmo quando nos vendemos por tão pouco, Ele pagou um preço alto para nos resgatar. Mas será que Gomer realmente mudou? Ou continuou na mesma vida? Será que o amor de Oséias foi suficiente para transformá-la? Oséias trouxe Gomer de volta. Mas havia uma condição. Você será minha por muitos dias. Não se prostituirá, nem pertencerá a outro homem. E eu também serei seu. Ou seja, agora era a vez dela decidir. Agora, ela precisava escolher se continuaria fugindo ou se finalmente permaneceria ao lado daquele que realmente a amava. Deus faz o mesmo conosco. Ele nos resgata, mas cabe a nós decidir se ficamos ou voltamos para a velha vida. Ele nos dá liberdade para escolher. Mas será que a história de Oséias e Gomer realmente terminou bem? Será que Gomer escolheu permanecer? Será que finalmente entendeu o amor que estava recebendo? A Bíblia não nos diz exatamente o que aconteceu com Gomer depois. Não sabemos qual foi sua decisão final, mas uma coisa é certa. O amor de Oséias mudou sua história para sempre, assim como o amor de Deus muda a nossa. O que essa história tem a ver com você? Muitas vezes, somos como Gomer, corremos atrás do que destrói a nossa alma. Mas Deus é como Oséias, Ele não desiste de nós. Se você sente que se afastou de Deus, saiba disso. Ele ainda está de braços abertos. Ele já pagou o preço. Ele só espera a sua decisão. Agora me diz, essa palavra falou com você? Se falou, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva no canal, aperte o sininho para assistir mais vídeos que sairá no canal. Deixe um gostei. Digita aí nos comentários. Eu decido de coração ser fiel a Deus.